Vem cá, É isso que eu ia falar. Eu te conheço. Você quer que o povo esqueça do Flamengo e tá elogiando a bichinha? É impossível esquecer, pra trabalhar pô. com o emocional dela. Pera aí, que eu vou ficar igual Tá. o time do Flamengo ontem. Agora ele, o que ele faz? Se vitimiza, assume. Não! Pra não ser, Nada a gente já te disso. conhece. Nada disso. Olha, a Deixa eu expectativa te tá olha, tá bem alta. feito aqui, hein? Tá. Gostou? Gostei. Trabalho da Carol, by Carol. Mas olha aqui, Tá ô fazendo Isabelle sucesso em Benito. Niterói? Ah, acho que não. Acho que não. Não, mentiroso. Não tá, não Vem tá. cá, Isabelle Benito. Vem O que eu aonde? falei ontem no seu programa ontem? O quê? Incendeia a torcida do Brunão. Aí você falou, Brunão? Eu falei, claro, pra combinar com o meu bordão. Fogão. Acho que porque eles ele pegaram tá você. na minha casa, Ele vai- cantar no meu estádio. Então ele te ouviu. Então ele tem que combinar com o quê? Com o nosso bordão Óbvio. do estádio. Ele te É ouviu Correto? e mudou o nome dele, porque ele era aquele Bruninho. Sabe o passo do Bruninho? Bruninho. É isso. Agora ele é Brunão. Aí, antes do show, a gente vai chegar lá, ó. Incendeia a torcida do Brunão. É, galera. Desde que ela coloque a gente no camaratão isso, dela. Aí eu falo, eu grito daqui Bruno e vocês respondem daí Mars. Mars. Eu começo, Bruno, Mars! Bruno. Mars! Olha o que tá atrás. O povo tá cagando. Quase. O povo quer. Ele, a carinha O dele. povo quer. Divide tela, divide O tela, povo só Cris. quer saber dele. Olha, cara. A música. Divide tela, divide tela. Eu amo esse vídeo. Ele nunca tá indo embora. Olha! O que acontece com essa parte da região do Veneza? Ele tá lesionado. Lesionado. Ele tá lesionado aqui no quadril, aí ele tá engessado. Eu não posso falar nada, amigo. Não tem jeito. É não é assim, meu tá? dom, né? Você tentou desviar o foco, elogiou, não tem vai como- dar. não tem como desviar Beijo, gente! Beijo. Tem fogão hoje, hein? Lá vem ela, ó. Lá vem ela, Isabelle. Es vida, fuerza, alegría y paz que trasplantamos a nuestra Pessoal de casa. Um vexame. Uma vergonha. Aconteceu um vexame, Isso é um uma vexame? vergonha. Eu Você considero. acha? Considero vergonha. Vexame, ó. O Flamengo perdeu o Palestino, gente. É o vexame, ó. Se em 2016 já havia sido um vexame na eliminação para a Sul-Americana, agora então é vexame em dobro. Daqui a pouco. Eu sou muito sua amiga, você sabe disso. Eu sou muito preocupada com você. Então eu pedi pro Tite gravar um vídeo pra você. Ó, o Tite não deve estar muito feliz comigo, Vamos não. deixar a mas tudo tela bem. meio a meio? Vamos deixar? Porque eu tô muito preocupada com você. Ontem eu nem dormi direito Pensando em mim? no fogão. Ah, tá. Vai, cadê? Bota aí a mensagem que o Tite mandou pra você. Olha aí. Queria estar aí, meu amigo Venê, eu queria estar aí, poder te dar um abraço, poder te ver. Mas não fica Tite com Tite, não. O Tite ama você, tá, bebê? É, obrigado. Tá bom? Ainda bem que você viu algum artigo científico e me poupou dessa. Agora, vem cá, como é que foi ontem o pessoal jogando na altitude? Não foi altitude. Não foi? Não foi. Pensei que foi. Olha aqui, ó. É, complicado. Jogar terça-feira, 9 horas da noite, é complicado para os jogadores. É muito complicado. É muito complicado. Ô, Vene Casagrande, Ah. na volta tem um corte seu. Não, justo. Antes de ter um corte dele, vamos entender. O Palestino venceu o Flamengo, deixou o rubro-negro numa situação muito complicada na Libertadores. O Vene tá chamando esse momento de vexame, esse jogo de vexame pro Flamengo. Você também acha que isso é um vexame pro Flamengo? Hashtag SBT Esportivo, esse é o nosso Twitter, conversa com a gente. Na volta do VT, o Vene comenta. Logo aos 10 minutos, o Flamengo teve a chance de abrir o placar. Pedro roubou a bola, avançou para a entrada da área, mas se enrolou e chutou longe do gol. Vinha cruzou dentro da área, a bola bateu em Rojas e jogadores do rubro-negro pediram pênalti. Após revisão do VAR, o árbitro concluiu que não teve toque no braço. Após falha de Cebolinha, Martínez chutou no canto e Rossi evitou o primeiro gol do jogo. O camisa 11 ainda tentou se redimir em chutaço de longe que Rigamonte salvou.
O goleiro do Palestino ainda fez mais uma grande defesa em chute de Bruno Henrique. O camisa 27 ainda teve uma chance incrível sem marcação e mandou pra fora. E como diz o ditado, quem não faz, leva. Cornejo aproveitou sobra na entrada da área e encheu o pé. Golaço para aumentar o drama do Flamengo. Luiz Araújo ainda teve a chance do empate, mas mandou na trave. Derrota amarga do time do técnico Tite, que agora está fora da zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores. Cheirinho gostoso, cadê você? Cheirinho gostoso, aqui te achei. Espuma, spray, gostei. Deitar e rolar, Cheirinho gostoso, o dia inteiro, agarradinho em mim. Nova linha Johnson's Baby com cheirinho prolongado. Olha aqui. A coisa tá feia. E essa música é pra tu? A coisa tá preta. Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. E confesso que eu tô preocupado Com o quê? com a possível não classificação do Flamengo para a próxima Não fase. classificação? Eu estou preocupado. Eu estou muito preocupado. O Flamengo não vem fazendo, ou melhor, o Flamengo não vem jogando e desempenhando para me fazer crer que o Flamengo vai conseguir facilmente as 2 vitórias que precisa agora nos 2 jogos que restam. Eu tenho 3 perguntas pra você. Manda. Mas antes, vamos olhar como foi o desembarque no Rio do time do Flamengo, que foi um pouco tenso. A gente vai ver algumas imagens da BTB Esportes. Obrigada aí pra BTB Esportes, que deixaram a gente usar aqui no SBT as imagens. Vamos... Não, tô falando com ele normal. Tô peitando ele não, tô falando que nós vamos melhorar. Nós vamos melhorar. Ô, Venê, um torcedor grita, vai peitar. Ele, não tô peitando ninguém não, tô falando normal, a gente vai melhorar. Mas ele botou a cara. Meu máximo respeito ao Bruno Henrique. É difícil botar a Meu cara. máximo, porque... eu fiz uma publicação nas minhas redes sociais respeitando o Bruno Henrique e parabenizando pela postura dele. Postura de ídolo. Ele foi lá, botou a cara, conversou com o torcedor, ele não peitou ninguém. Ele falou, nosso time vai melhorar, embora eu não acredite muito nisso, mas ao menos ele botou a cara. A minha crítica vai para quem nem aparece na imagem, que é pro Tite. Porque ele teve a oportunidade de encarar esses torcedores, sabe o que ele fez? Preferiu sair por um outro portão. Eu trato isso como covardia. Por que o técnico fez isso? Por que ele não encara esses torcedores? Inclusive, eu gostaria de parabenizar um torcedor, que eu não sei o nome, que gritou: nem Noé carregou tanto animal quanto o De La Cruz vem carregando. Essa frase resume, de fato, o que vem acontecendo no time do Flamengo. É só o De La Cruz jogando. Respeito o Bruno Henrique, mas não é culpa dele pelo fato de ele estar jogando mal, é culpa do Tite. O Tite ontem inventou de colocar o Cebolinha aberto na direita no começo do jogo e o Bruno Henrique aberto na esquerda, quando a gente sabe que nesse esquema que ele insiste, 4-3-3, engessado esse esquema, ele não abre mão, é um técnico extremamente teimoso. A gente sabe que o Cebolinha aberto na esquerda nesse esquema rende muito mais que o Bruno Henrique. Mas e o Bruno Henrique, que não tá indo bem pelo lado direito lá? Não era pra colocar. Se você opta pelo Cebolinha, com todo respeito ao Bruno Henrique, deixa ele como opção pro segundo tempo e inicia com o Luiz Araújo. Tendo em vista que o Wesley, inclusive, não faz uma boa marcação pelo lado direito, que não é o forte dele, a gente sabe disso, o forte dele é quando ele vai ao ataque. O Luiz Henrique consegue fazer uma composição defensiva muito melhor que o Bruno Henrique. Eu acho que em questão de tática seria até melhor isso, só que o Tite é um técnico extremamente teimoso. E muita gente vai falar assim, Fernandinha, mas Venê, você só está criticando o Tite, você não vai criticar o Gerson, por exemplo, que vem jogando muito mal? Vou criticar o Gerson. Mais uma vez, jogou muito mal com a camisa do Flamengo. Só que é o Gerson que vira pro Tite e fala o seguinte: eu vou começar o jogo e eu vou terminar o jogo. Não, é o Tite que, mesmo sabendo que o Gerson não tá rendendo bem, insiste em colocá-lo, inclusive como capitão, e insiste em deixá-lo até o fim da partida. Eu falei isso aqui ontem, eu não vou ser engenheiro de obra pronta. Se é para deixar o 4-3-3, é simples. Você bota o Alan, De La Cruz e o Lohan armando as jogadas.
Essa é a verdade. É melhor do que você insistir no Gerson, que com todo respeito não está jogando nada. Então, na minha opinião, o maior culpado dessa história toda, dessa situação toda do Flamengo, é o Tite. É óbvio que os jogadores precisam ser cobrados também. Inclusive o Pedro, novamente, não fez uma boa partida. Tem que ser cobrado também. Só que o culpado dessa história toda é o Tite, que é um treinador extremamente teimoso, não abre mão e insiste no 4-3-3 quando a gente sabe que esse esquema não está dando certo. É só a gente analisar dentro de campo. Antes, Fernandinha, você vai se recordar, cerca de 20 dias você falou que sim, você vai continuar reclamando. Por quê? Porque eu já estava prevendo o futuro. A situação é só piorar. Só piorar. Antes, ao menos, não tinha desempenho, mas tinha alguns resultados. Agora, não tem desempenho e não tem resultado. E a minha pergunta vai em cima dessa... Eu falei que eu tinha 3 perguntas. Uma delas é a seguinte. Antes, você já reclamava do desempenho, mas eu falava, mas o Tite é efetivo. Não falava pra você? Sim. Venê, o Tite é efetivo. Sim. E você falava, mas não tem desempenho. O quanto essa efetividade vai embora com a ausência do Pulgar e do Arrascaeta? Eu acho que é muito mais na ausência do Pulgar. Se eu tivesse que falar aqui, eu acho que o Pulgar hoje faz muito mais falta ao time do Flamengo que o próprio Arrascaeta. E uma resposta simples para isso. A gente tem o De La Cruz. O De La Cruz, ele consegue fazer a função do Arrascaeta. O próprio Lohan pode tentar fazer a função do Arrascaeta, mas hoje, o Pulgar, ninguém faz o que ele faz. O Alan é bom jogador, só que são características totalmente diferentes. Totalmente diferente. O Pulgar, ele quebra a linha defensiva, ele dá passe, ele acha o jogador, ele vai muito bem ao ataque. O Alan não, é um jogador com características muito mais defensivas. Então hoje, se a gente parar e analisar, não tem ninguém que faça no time do Flamengo aquilo que o Pulgar faz. O Arrascaeta tem o De La Cruz, que querendo ou não pode fazer essa função também. Agora o Pulgar está fazendo muita falta ao time do Flamengo e eu repito, a tendência é piorar, não apenas pelo que o Tite vem apresentando. A gente está falando de uma Copa América que está se aproximando. Os principais jogadores do Flamengo ficarão ausentes em pelo menos 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Ou seja, torcedor, é daí para pior. A minha outra pergunta era o quanto você enxerga ou consegue enxergar num ponto futuro o quanto pode melhorar na manutenção do Tite esse time. O quanto o Flamengo... isso aconteceu, mas... Isso vai melhorar, eu acho que tem uma evolução. A gente já não está mais falando de um início de trabalho. A gente já está falando de um trabalho de 8 meses, 8 meses. Um trabalho de 8 meses. Quase bateu um ano, acho que até, se a gente for olhar aí, é a média do tempo de treinadores no Brasil. Porque ninguém fica muito mais do que isso. Vamos colocar aqui, não estou dizendo que é para mandar o Tite embora não, tá, gente? Não, nem eu estou levantando essa bandeira. Só estou fazendo um recorte de tempo. Até respondo isso. Eu não sou a favor da saída do Tite nesse momento. Mas o que vai melhorar, então, para você? Cobrança. É ter uma reunião, o departamento de futebol entrar em cena e cobrar o Tite. Tite, olha só, o seu trabalho hoje é um trabalho medíocre, um trabalho fraco. O que está acontecendo? Como a gente pode melhorar isso? Isso é cobrança, normal, faz parte do dia a dia. Até porque se a gente for parar aqui e defender a saída do Tite, vai vir quem? Vai vir mais um treinador estrangeiro numa reta final de ano eleitoral. Ou seja, essa atual gestão não pode fazer um contrato longo com o futuro treinador, caso o Tite saia. Eu não sou a favor da saída do Tite. O Tite é bom treinador, só que ele precisa entender que o que ele vem apresentando não está dando certo. Ele precisa ceder um pouco. Cede. O que custa abrir mão um pouco do 4-3-3? Formação tática. Vai para o 4-4-2. Eu acho que o Flamengo vai render muito mais dessa maneira. Olha como ficou o grupo do Flamengo, Vene Casagrande. O que chama muita atenção é que nesse grupo, além do desempenho do Flamengo, que não era a expectativa do grande torcedor, até quem não era Flamengo achava que o Flamengo ia melhor nessa competição, a gente teve um time que desgrudou, que desgarrou, que é o Bolívar, com 100% de aproveitamento tem o time, inclusive o próximo adversário do Flamengo no Maracanã. Sim. E aí isso dificulta bastante a vida do rubro-negro. O Palestino, que estava lá embaixo agora, né, abaixo do Flamengo, está em segundo lugar com 6 pontos e o Flamengo ficou em terceiro com 4. O Milionários em quarto com 1 pontinho. O Bolívar e o Milionários jogam ainda. E se a gente está falando de um Bolívar vencendo, a gente está dizendo de um Flamengo que não encosta mais ali, não chega mais na liderança matematicamente, não chega né? Mais. Chega mais. Eu não sou muito boa de matemática, você também não. Porque o Flamengo só tem mais 2 jogos. Ou seja, então só pode chegar a 10 pontos. Isso. Teoricamente, se o Bolívar empatar, já não pega mais, por conta de saldo de gols. Vale ressaltar que o Bolívar venceu de 4-0 o Palestino, lá onde o Flamengo jogou. Lá que eu digo no país, porque não foi no mesmo estádio. Só pra gente ter um pouquinho de noção, o desempenho
péssimo do Flamengo na fase de grupos O que da você vê Libertadores. nessa Libertadores aí, ô Vene, do Flamengo? O que eu vejo? Desespero. Tudo bem, eu também vejo um desespero, Desespero. mas você vê um Flamengo em terceiro? Você vê um Flamengo em segundo? Eu vejo o Flamengo em segundo. Assim, na base do desespero eu vejo o Flamengo em segundo. Mas isso a gente tem que mencionar também, Fernandinha, que isso aí foi um planejamento da comissão técnica e também da diretoria. Por quê? O Flamengo poupou contra o Bolívar, seus principais jogadores, considerados titulares. Ah, Vene, quer dizer que se eles fossem para o jogo, o Flamengo ia vencer? Não, mas com certeza o Flamengo poderia desempenhar melhor. O Flamengo poupou também contra o Milionários. Vamos recordar aqui, se eu não me engano, 2 jogadores foram poupados. Então foi um planejamento feito pela comissão técnica e diretoria. E eu venho falando isso há muito tempo, antes mesmo de dar errado. Um planejamento errado. Você não pode priorizar a final do Campeonato Carioca e jogos comuns no Campeonato Brasileiro e deixar de lado os principais jogos da fase de grupos da Libertadores e um jogo contra o Palmeiras, que é extremamente importante pelo Brasileirão. E a gente ficou meio... Ah, é bom falar, sabia? É bom desabafar. Ai, que alívio, parece que eu tô na terapia. Sei bem. Olha ali, ó, o Flamengo passa para as oitavas da Libertadores. A gente quer saber a sua opinião de casa. Lá no Twitter você consegue votar e no nosso Instagram também, tá bom? Fala lá, mostra a sua opinião. Primeira opção, relaxa, passa fácil. Segunda opção, passa no sufoco. E terceira opção, não passa, é aqui por hora, está vencendo. O Vene votou no passa no sufoco, Passa no né, sufoco. Vene Casagrande? Eu já conversei com você sobre a Sul-Americana. Não, tem um lado bom, né? Pelo menos a SBT transmite. Se nada der certo, a gente abraça essa causa. Vamos lá, que eu vou lá, ó. Vou chamar meu fogão. Vem comigo, que hoje sabe o que tem hoje, Venê? Tem. Acender Fogão. a torcida do fogão. Olha só, eu como sou uma mulher muito corajosa... Tu vai cravar? Não, vou não. resultado? Vou só Tá. pedir uma labareda mesmo, tá? Ah, justo. Põe aqui, por favor. Olha... Eu não sei como vai terminar minha noite. Mas no momento eu tô feliz. Acho que é pra você ficar estou otimista, animada Fernandinha. e eu estou otimista. É. E o outro resultado, que é muito bom pro Botafogo, o Botafogo tá tendo sorte nessa caminhada da Libertadores, porque quando tropeçou, quando o caldo desandou, o placar dos outros jogos foram favoráveis. Verdade. E mais uma vez teve um empate no outro confronto, e isso é muito bom. Eu sempre falo aqui, grupo de Libertadores, que é tiro curtinho, empate de adversário é sempre bom que segura todo mundo, a não ser que você esteja faltando um jogo, tem uma disputa direta, né? Mas é bom um empate, que aí vai segurando todo mundo. E hoje tem fogão na Libertadores. O Botafogo encara a LDU com casa cheia no Nilton. E se vencer, volta para a zona de classificação para as oitavas de final. Cadê? Dia importante para o Botafogo. Na lanterna do Grupo D da Libertadores, o Alvinegro enfrenta a LDU em busca da liderança. Com o empate entre o Universitário do Peru e Júnior Barranquilla da Colômbia, o Glorioso pode terminar a rodada até na liderança, com 6 pontos se vencer a LDU. Em entrevista, o goleiro John falou sobre a expectativa para o jogo. A equipe está se preparando muito bem, acho que é um jogo muito importante para a gente sabe da importância do jogo, a gente espera fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo para a gente chegar nos 6 pontos. Para o confronto, o Botafogo segue sem contar com o meia Eduardo, que está lesionado. Dessa forma, Jefinho deve ser mantido no time titular. Botafogo e LDU se enfrentam às 9h30 da noite no estádio Nilton Santos, com expectativa de grande público. Muito bem, Venê. A gente está falando de um Botafogo que no último jogo tinha um tiquinho e se machucou. Aí se viu sem um reserva imediato para ele. Viu no mesmo jogo um Eduardo sendo substituído, fazendo bem a função do Tiquinho. E nos outros jogos, até não era o Eduardo fazendo bem a função do Tiquinho, mas uma troca absoluta que acontece naquele quarteto de frente no Arthur Jorge. Hoje, não é uma informação cravada, mas é uma suposição, já que o Eduardo não treinou, né? O Botafogo não libera mais a lista de relacionados muito tempo antes do jogo, umas horas só apenas. Então a gente não sabe se o Eduardo tá ou não para esse jogo. O que a gente imagina é que o jogador não esteja. E aí, como será que o Arthur vai escolher essa linha de frente? Lembrando que o Jefinho fez um bom jogo, fez até gol no jogo contra o Bahia. Como é que você escolheria? Tem o Barbosa também. Brincadeiras à parte, eu vou ser sincero, assim, hoje não tem ninguém para fazer essa função. Não tem como você inventar um outro jogador para fazer essa função. E aí você entra em campo sem um centroavante de ofício.
ou sem esse jogador para ser o falso 9. Que já estava assim, né? Porque o Eduardo exatamente. também não é o atacante. E eu não vejo problema nisso. De fato, eu não vejo problema nisso. Você muda um pouco o estilo de jogo, mas eu não vejo problema nisso e não tem jeito. O próprio Arthur Jorge já falou isso, que precisa reforçar. Vem o Igor Jesus no meio do ano para essa posição, mas o jogo é hoje. Não tem ninguém. E aí você muda um pouco o estilo de jogo e bota 4 jogadores extremamente rápidos ali na frente, porque eu acho que o Botafogo precisa disso. O Botafogo vai ter que tomar as rédeas do jogo, partir para cima. Com certeza a LDU vai vir para segurar o jogo. Eles sabem jogar esse tipo de competição. Vão querer amarrar, fazer um pouco de cera aqui, o cera acolá. Inclusive fica até um recado para o torcedor alvinegro apoiar o tempo todo durante o jogo, porque certamente o adversário vai querer tirar os jogadores do Botafogo ali do sério para tentar, enfim, saboar um pouco o jogo. Catimbinha, né? Catimba de sempre de Libertadores da América, mas eu acho que independentemente de qual seja o ataque que o Arthur Jorge escolha, estamos falando de jogadores extremamente competentes. O setor ofensivo do Botafogo é muito bom. Verdade. Concordei ontem com o Flavinho aqui, que é um dos melhores do futebol brasileiro. Então, independentemente de quem entra ali, eu tenho certeza que o Botafogo entra, na minha opinião, como favorito. A gente está falando de um ataque sem o Eduardo, provavelmente, e a gente está falando de um ataque que está sem o Eduardo, está sem o Tiquinho, mas tem o Luiz Henrique, tem o Savarino. Tem o Jefinho. Inclusive, o Savarino está jogando muita bola. Muita bola, o Savarino Baita contratação tá do Botafogo. Tem o Jefinho e tem o Júnior Santos, que é o grande nome do Botafogo nessa competição até aqui. O Júnior que já se igualou como o maior marcador da história do clube. E aí muita gente veio falar, olha só como é que é. Ai, meu Deus do céu, o Botafogo não tem tradição nenhuma. O cara chegou agora e já é artilheiro. As pessoas não têm noção, na verdade, do que o Júnior Santos fez. Porque o feito, o né? Luizão, por exemplo, é o maior artilheiro do Vasco, tem 8 gols, e o Júnior também. A gente está falando de um Vasco, o primeiro campeão dessa competição, inclusive na história. Muita gente não considera, mas eu considero. É uma competição em que o Vasco é muito tradicional, e aí? Então, inclusive, assim, a gente tá falando, na verdade, quero sair em defesa de do um Júnior Santos que agora ele deu uma desacelerada, eu acho até pelo estilo de jogo que muda um pouco, na ausência do Tiquinho. Eles tinham um entrosamento muito afinadinho, né? Mas a gente estava falando de um Júnior Santos que estava, assim, implacável, ô Vene Casagrande. Claro que a ausência do Tiquinho faz muita falta ao próprio Júnior Santos, porque, como você bem mencionou, ele se entendia muito bem ali no setor ofensivo do ataque. Outro ponto que eu queria mencionar, eu vejo muitos torcedores adversários do Botafogo debochando do número de gols do Júnior Santos na Libertadores, dizendo, é fase pré-Libertadores. Gente, é competição. É considerado Libertadores da América. Então não tem isso de tantos gols foi na pré-Libertadores. Independentemente disso, é competição Libertadores e o feito do Júnior Santos tem que ser comemorado. Com certeza. Não só pelo jogador, pela torcida do Botafogo, e, enfim, bater palma para a atuação do Júnior Santos em 2024. Não só na Libertadores, mas tem sido o principal jogador do Botafogo na temporada inteira. E aí a gente tem o povo chegando. Bem-vindos. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Só um instantinho, então eu vou falar com eles. Hoje o veneno tá legal. Eu tô igual a muito jogador do Flamengo. Tá legal? Tá com esse riso frouxo, porque é negócio de nervosismo mesmo, tá? Sem dormir. Não dormiu, entendeu? Então, boa tarde pra vocês. O negócio hoje não tá legal aqui não, tá? Mas eu tô tentando, porque eu sou uma boa amiga, eu tô tentando ter uma conversa saudável. Mesmo sabendo que se fosse ao contrário... Não, eu não faria nada. Eu jamais faria isso. Jamais. Gostei! Alô, LDU! Gostoso! Ai, Vene, me aguarde amanhã, tá? Não, o pior eu tô que, assim, quietinha aqui. Vou ser bem sincero, não tô nem nessa expectativa, que eu acho que o Botafogo vence de verdade. Ele tem? Não, eu vou usar só amanhã, que eu não sou boba. O quê? O corte? Não, o de ontem eu vou usar. Cadê? Mostra aqui. Lembrando que hoje o Fogão tá aí também com o meio de campo super... Calma aí. O Botafogo com o meio de campo super turbinado. Tietê de volta, tem o Marlon, é verdade. tem o Gregory, tem o Danilo. E aí você fala, pô, Fernanda, todo mundo sabe que a minha formação que eu gosto é o Danilo e o Tietê. Todo mundo sabe, eu já falei isso abertamente aqui. Mas mesmo também... sabendo, o Gregory tem crescido muito, jogado muita bola. O Marlon tá jogando muita bola, inclusive muitas vezes o capitão do time. Então põe os 4 assim, é o famoso tanto faz, Venê. Não, isso é verdade. Tanto faz. É o famoso tanto faz. Olha aqui, Lá bota vem. aí, dá pra Eu já sei até qual é o corte. Vai.
Mas embora o Flamengo esteja jogando fora de casa, eu vejo como obrigação. É difícil falar em obrigação no futebol, mas a verdade é essa. O Palestino é um dos piores times da fase de grupos da Libertadores. O Palestino é um dos piores times da fase de grupos da Libertadores. Isso só confirma a minha teoria. Não é um time grande não, gente. Não é nem... O Palestino não é um time grande não, gente. Ué, mas isso só confirma a minha teoria do vexame. Eu continuo achando o Palestino um dos piores times da Libertadores. A gente viu ontem, gente. O que o Palestino fez? De verdade. É um vexame o que o Flamengo protagonizou. Inclusive, vexame, assim, é o pior resultado de um time brasileiro na competição da Libertadores. Muita gente vai falar do Grêmio, que perdeu pro Huachipato. Acho que foi isso. Mas, se eu não me engano, tinha jogador poupado. Enfim, eu considero o vexame do Flamengo maior do que esse do Grêmio. Vamos ver como é que tá a situação do grupo do Fogão? Cadê? Ó, o Botafogo pega hoje a LDU, tá bom? Então é o quarto pegando o terceiro. Só que numericamente tá tudo muito embolado. O Júnior e o Universitário, eles empataram no jogo que referente a essa rodada que o Botafogo fecha hoje à noite contra a LDU. Isso foi muito bom pro Fogão, tá? Ô, Paquito, por favor, ontem dá uma olhadinha e já me fala, não me fala o que é não, que eu tenho que fazer a conta. Você faz a conta pra mim, por favor, que eu não sou bom de conta. Meu amigo Vene também não é muito bom de conta. Se o Botafogo vencer hoje, como é que fica aqui? Tem que golear? Tá bom, ele disse. Tem que golear, tá bom? Tem que fazer 3 gols, né? Tirar 3 gols de saldo. Ou 3-0, ou 4-1, não é isso? Ou 5-2, é isso, né? O ideal seria isso. Mas assim, na boa, acho que o Botafogo primeiro tem que pensar na vitória. Eu também acho. Depois tem esse saldo de gols. Eu tô por aí, eu tô contigo. O Botafogo primeiro tem que vencer. É isso. E assim, encarar como uma final mesmo. É isso aí. Quer essa competição? Sonha com essa competição? Então vambora, vamos vencer. Ah, tá rolando, goleada, show. Não goleou? Show. O importante é vencer. O empate aqui nem é interessante. Não é terra arrasada também, mas também não é interessante. Porque eu acho que a gente tá falando de um Botafogo mais estruturado, mais corajoso. A gente, quando começa a Libertadores, não era o treinador definitivo ainda. A gente teve uma forma de adaptação do Arthur Jorge, dos jogadores com o trabalho dele muito rápida. Se a gente for parar pra pensar, quando chega o Arthur Jorge, o torcedor pensa, putz, vamos ter que esperar um pouquinho. Talvez vai valer nossa Libertadores. Só que a sorte ajudou um pouco, porque os resultados foram se encaixando e acabou que se transformou num grupo extremamente equilibrado, Vene Casagrande. A gente não tá falando de ninguém que despontou, a gente não tá falando de uma falta de possibilidade do Botafogo. Pelo contrário, a gente tá falando de um Botafogo que tá super dentro de uma possível classificação. O empate, pra mim, seria um problema se a gente pensar no futuro, porque aí o Botafogo só joga fora de casa agora, nos 2 jogos, né? Por exemplo, você empatar com a LDU fora de casa não seria nenhum absurdo. Enfim, seria até um bom resultado. Só que por ser o último jogo em casa, eu acho que o ideal mesmo é a vitória. Não tem nem pensar no empate. Caso aconteça, beleza, bola pra frente. E aí você encarar o problema de 2 jogos fora. Mas sendo em casa, repito, acho que o Botafogo vence. Tem imagens do Júnior e do Universitário aí, né? E assim, o botafoguense estava assistindo a esse jogo como um interesse, né, Vene? Você começa a acompanhar o teu grupo porque você é o famoso secador. É isso aí. E o secador do Fogão tá dando super certo, né? Porque o grupo dele tá sendo só... Quando olha o resultado, eu falo, não acredito, parece um sonho. O cenário poderia ser bem pior. Muito pior. A gente tava falando de um Botafogo que tomou de 3-1 dentro de casa. E jogando muito mal. E vinha jogando bem, né? Não era um time que estava jogando bem com o interino, vinha jogando bem. E foi um susto, meu Deus do céu, o que aconteceu do nada, não jogou legal? E aí troca o treinador e muito botafoguense, meu Deus do céu, acabou aí essa Libertadores. Inclusive foi o último jogo do auxiliar, né? Foi o último jogo. O Arthur Jorge estava na arquibancada. Estava na arquibancada. E aí depois o Arthur chega e logo engrena. E aí teve uma sorte também que tiveram umas semanas que separaram do próximo confronto. Ele pega, na verdade, a LDU fora de casa. Esse foi o primeiro jogo dele. Sim, inclusive, eu vou lembrar dessa entrevista coletiva. Que eu gostei demais da postura dele na ocasião. Ele falou, eu não posso admitir meu time entrar desligado desse... Você lembra disso? Lembro. E é verdade, não pode. Libertadores, você não pode entrar desligado. Mas, assim, o início dessa competição, na fase de grupos, parecia tenebrosa pro Glorioso, né? Meu Deus do céu!
toma uma porrada com um cara que estava fazendo um bom trabalho dentro de casa. Depois chega um cara novo para pegar na altitude, que a gente sabe todos os problemas. Um português que provavelmente nunca jogou na altitude. Perde. Aí você fica... Mudança total do esquema. Mudança total do esquema. Não teve nenhuma transiçãozinha. É isso. Não, hoje a gente vai jogar com 3 na frente e amanhã a gente cola. Não, foi mudança total. E aí o Botafoguinho se põe na cabeça e agora tem uma grande esperança. O torcedor que vai hoje no estádio Newton Santos vai com uma confiança grande, porque tem que ser assim. Ah, Fernanda, mas pé no chão. Pé no chão. Você ser pé no chão é uma coisa. E você também, além de ser o pé no chão, você tem que ter coragem. Você tem que abrir teu sorriso e ir lá, torcer pelo time. Vambora, tem que acreditar. A possibilidade do Botafogo é grande. Pode não acontecer, Venê? Pode, claro. Como pode pra todo mundo. Como isso. Pode pro Júnior, pra LDU, pra todo mundo. Mas o Botafogo não tá sendo uma zebra para essa classificação. Pelo contrário, tá como todo mundo no bolo brigando por essas duas vagas na próxima fase das oitavas. Parabenizar a torcida do Botafogo pelos mosaicos que eles vêm fazendo. Hoje tem, hein? Hoje tem. Só mosaico bonito. Parabéns para quem organiza. Muito lindo, pessoal. Um movimento Ninguém Ama Como a Gente. É esse o movimento que faz os mosaicos do estádio. A Lara e todo mundo que fica capitaneando. É uma festa muito bonita, feita só por torcedores. Os torcedores se juntam através das redes sociais. Num dia antes, ontem à noite de madrugada, ficam lá montando todo o mosaico. E toda a grana do mosaico, Venê, ela é feita pelos próprios torcedores. Na internet, abre aquele Pix, aquela vaquinha, o pessoal doa, eles pegam o dinheiro e montam um mosaico. O Botafogo, mesmo o clube, não paga pela festa. Quem paga é a torcida. É um movimento de fora para dentro do estádio e é muito lindo. Parabéns. O Fluminense entra em campo, hein? Amanhã pela Libertadores contra o Colo-Colo, mas a torcida só segue com uma coisa na cabeça. A chegada do Thiago Silva. O torcedor tricolor está em êxtase. Parece viver um sonho com a volta do Thiago Silva. Eu fiquei maluco, mano. Marcelo, Thiago Silva, pô, sabe, tá cheio de estrela no time. Teve gente que correu para comprar a camisa logo após o anúncio do reforço. O Thiago Silva é nosso zagueirão, né? O que a gente tava precisando ali, né? Daqui a pouco eu tô indo lá mandar botar o número dele. A chegada do zagueiro traz mídia, torcida, marketing, são inúmeras vantagens. Mas e dentro de campo? O coração sempre esteve com vocês, por vocês, pensando em vocês. Bora voltar pro Fluminense. Daqui um tempo. Thiago Silva deve reestrear pelo Fluminense em julho. Ele completa 40 anos no próximo dia 22. Será que a idade avançada pode atrapalhar o zagueiro aqui no Brasil? Isso seria um motivo de preocupação para os tricolores? Não, ele está em boa forma. Inclusive, lá na Europa, ele ainda estava jogando. Vai fortalecer muito a nossa zaga aí para o Bida Libertadores. Os torcedores agora sonham com o Bida Libertadores e enxergam no Thiago Silva o substituto ideal para o antigo capitão Nino. É um líder em campo e isso tudo vai ajudar o Fluminense a uma retomada aí que a gente está meio que patinando ainda aí no início. Acho que com a chegada dele a gente retoma essa confiança para disputar título desse ano. Tava lá marcando o Haaland e agora, pô, veio pra cá. Eu tô vendo um Bida Libertadores. Muito bem, Venê, a expectativa grande, mas obviamente, a gente falou por aqui ontem, pra quem não sabe a gente conta, ele só vem para jogar em julho. Então falta um tempinho aí pro Fluminense se entender nessa parte defensiva, porque talvez seja uma das maiores pedras no sapato do Fluminense nessa temporada, Venê. Eu considero a maior pedra, o maior defeito do Fluminense na temporada 2024, sem sombra de dúvidas, é o setor defensivo. Inclusive, se a gente for parar e analisar no Campeonato Brasileiro, já sofreu 10 gols ao lado do Juventude e a defesa mais vazada na competição. Se o torcedor tricolor quiser de fato ver o Thiago Silva brigando por título na temporada, sobretudo na Libertadores, o Fluminense precisa melhorar. Embora esteja bem no grupo, mas está bem porque o grupo está sendo muito nivelado por baixo. A verdade é essa, Sim. O desempenho dos times está muito abaixo daquilo que a gente se espera, ainda mais do Fluminense. Acho que o Fluminense precisa melhorar bastante. Repito o que vem falando aqui há muito tempo, o Fluminense 2024, a versão 2024 é totalmente diferente da versão 2023 e para pior. A verdade é essa. Só que o técnico Fernando Diniz é um técnico que conhece muito esse elenco, conhece muitos jogadores e eu tenho certeza que ele tem potencial para fazer o time voltar a jogar bem. Tem que ser rápido, tem que ser logo. Ainda mais na Libertadores da América, qualquer vacilo, você é eliminado. Enquanto o Thiago Silva não chega, muitos jogos vão acontecer até Sim. Esse dia 10 de julho, tão sonhado pelo torcedor tricolor para essa temporada.
É um encontro aí, e eu acho que eu tô vendo muita expectativa também no torcedor tricolor, e não à toa, em torno do zagueiro Felipe Andrade. Não dá para só ficar chorando pela saída do Nino. Já se entendeu que foi uma grande lacuna, e todo mundo já sabia disso, que seria um grande problema a saída desse jogador e que ela ia acontecer, como também a do André, que foi tudo muito bem feito e estruturado pelo Fluminense para não perder esse jogador na temporada passada, arriscando um valor, até pensando num título, e chegou nele, uma tão sonhada Libertadores. Mas agora, perdeu o Nino, já viu que é um problema e agora tem que achar uma solução. Talvez essa solução seja o Felipe. Você acha, Venê? É um bom jogador, tem potencial sim para brigar pela titularidade do Fluminense, mas eu sempre fico mais, digamos assim, com pés no chão em relação ao jovem jogador. Porque o meu medo é você queimar tapas com esse atleta e aí ele não ir bem no jogo, aí a torcida ficar pegando no pé. Eu acho que tem que ir com calma. Potencial ele tem muito, ele já mostrou isso. É um jogador com baita potencial, um jogador jovem que o Fluminense precisa trabalhar. Agora, ele pode dar conta do recado até a chegada do Thiago Silva, obviamente. E até, eventualmente, quando o Thiago Silva não puder jogar. Porque estamos falando de um jogador com idade avançada e vai acontecer exatamente o que acontece com o Marcelo aqui. Em alguns jogos, ele terá que ser preservado, poupado. Porque não tem jeito. O futebol brasileiro, o calendário do futebol brasileiro exige demais do jogador. Já tem Liga dos Campeões, mas tem um detalhe aí, Veneno, que você está falando, que é, se tem uma torcida no Rio de Janeiro que abraça muito essa transição e faz ela muito bem feita, tô falando de torcida, tá? É a torcida do Fluminense. Sim. E por isso a gente vê tantos jovens brilhando de forma incansável e cada hora aparece um atrás do outro, a gente brinca que é até água de xerém. E por isso que eu falo que o John Kennedy passou dos limites total. É verdade. Porque conseguiu trair a confiança de um torcedor que abraçou o John Kennedy. E abraça todos os jovens. Sim, quando eles chegam no profissional. O Borussia tá na final da Liga dos Campeões, Venê. O time alemão eliminou o PSG em Paris. Cadê? Paris e seus encantos em dia de semifinal de Champions. Tem jogador com pressa, tem jogador com estilo. Qualquer forma serve para chegar à final em Londres no mês que vem. O Borussia só precisava de um empate e aguentou o Paris Saint-Germain o quanto pôde. No primeiro tempo, a melhor chance foi alemã. ADM arrancou em velocidade e deu trabalho ao goleiro Donnarumma. O PSG correu atrás da vitória que o levaria à decisão e Zaïre-Emery parou na trave. O recuo do brasileiro Marquinhos cedeu escanteio ao Borussia, que agradeceu. Brandt cruzou e Hummels fez de cabeça, 1-0. O time francês precisava de 3 gols em 45 minutos para avançar. Nuno Mendes mandou de novo na trave. O sonho do Paris Saint-Germain foi parando na muralha amarela. Com o Mbappé não foi diferente. E quando ele passou pelo goleiro, parou mais 2 vezes na trave. O PSG ficou de novo pelo caminho. E se Paris é uma festa, essa noite ela foi alemã. O Borussia Dortmund vai à final da Champions League pela 3ª vez. Ganhou em 97 e agora o adversário em Londres pode ser exatamente quem o derrotou na decisão em 2013. O Bayern de Munique, que encara o Real Madrid nesta quarta-feira na Espanha. E quem vencer será o outro finalista. Você torceu para quem ontem? PSG. E de noite? Flamengo. E hoje, você vai torcer para quem? Fogão, ué. Bebe água, pelo amor de Deus, que eu tô sem tempo. A gente já volta. Venê, tem beijo pra mandar hoje? Eu posso terminar com uma informação? Claro, com certeza. O Varela vai realizar exames médicos daqui a pouco no hospital aqui no Rio de Janeiro para saber a gravidade que ele tem aqui na parte da costela. Inclusive, ele jogou ontem, foi na base de sacrifício, porque o Tite teve que tirar o Wesley por conta de cartão amarelo, mas ele está sentindo muitas dores aqui no local da parte da costela, por aqui, e vai fazer exames médicos para saber a gravidade e para saber se tem condições de jogo contra o Corinthians no sábado. Muito bem, e amanhã a gente volta nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, ao vivo sempre. E hoje eu tô onde? No Newton. Hoje tem fogão, hein? Tchau, até amanhã. Hey, DJ! Got it.